Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Podcast Amarildo Leal. Esse podcast foi criado para você, empresário, que tem todas aquelas dores, que muitas vezes fica solitário e não sabe a quem se socorrer. Então nós vamos trazer aqui nesse podcast, esse primeiro episódio do podcast, que com auxílio de Deus vai ser o primeiro de muitos. E nós vamos trazer diversos profissionais aqui para falar sobre como que é o dia a dia do profissional. O que ele pode dar de dicas para o profissional, que é para o empresário. É isso que ele precisa. Ele tem muitas dúvidas. E o meu nome é Amarildo Leal, já passei por diversos setores, desde a CLT até para a área do serviço público. Fui delegado de polícia durante 32 anos, onde eu tive diversos treinamentos. Sempre tive essa vontade de aprender bastante, então cada vez mais fiz treinamento em Israel, fiz treinamento com oficiais da SWAT de Dallas, oficiais do BOP do Rio de Janeiro. Então, eu sempre ficava vendo quais são as dores que as pessoas sentem no dia a dia. E tive também algumas empresas de segurança eletrônica e sou empresário e advogado. Então, eu percebo bem e senti na pele como que é a vida, muitas vezes, solitária do empresário. Muitas vezes, eu, como delegado de polícia, os policiais chegavam com um problema e falavam: está aqui, doutor, como é que resolve? Como empresário, chegava ali: está aqui esse problema, como é que nós vamos resolver? E como é que fica o empresário? A quem ele socorre? Então, ele fica meio solitário nesse sentido aí. E é por isso que nós estamos aqui para trazer alguns profissionais. E nesse primeiro momento, eu tenho a honra de trazer meu amigo Paulo Roberto Oliveira, executivo há mais de 20 anos. Já atuou em grandes empresas aqui, como a Vivo, né, Paulo? Vou tomar a liberdade de ler aqui o seu currículo. Já trabalhou em empresas como a Vivo, claro, Embratel, BlackBerry. Tem vasta experiência em desenvolvimento de negócios, consultoria e mentoria empresarial, além de ter sido certificado internacionalmente pela Business Executive Coaching. Isso olha só o calibre. Menino viajado. Menino viajado, o calibre desse nosso convidado aqui. Mas, Paulo, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer aqui a sua presença, por atender a esse pedido e a esse convite. E gostaríamos de conhecer um pouco sobre quem é o Paulo Roberto Oliveira. Isso é um enigma que às vezes até eu fico me perguntando, né? Mas a honra é minha, Amarildo, a honra é minha. Eu acho que conhecer o presente, o passado e o futuro do empresariado é importante, né? E falando um pouco do Paulo, acho que é tudo isso, um pouco do que você comentou, né? Mas como você falou da tua própria carreira, então eu tive a satisfação de ter uma percepção e experimentar o CLT. Não que seja ruim, pelo contrário, é muito bom, é confortável, vamos dizer assim, né? Todo final de mês está lá meu dinheirinho, não preciso me preocupar com o salário da galera e vamos tocando a vida, né? Deixa o empresário, deixa o patrão se virar, né? Então, quando eu passei a empreender, foi quando eu comecei a sentir essas necessidades, entender um pouco da dificuldade no empresariado, né? Aquela solidão que ele sente, porque às vezes só tá ele para tomar as decisões, não tem a quem recorrer, às vezes nem a família, né? E a gente vai aprendendo a troncos e barrancos, né? Trancos e barrancos, né? Tem troncos e barrancos. E dentro das empresas que hoje eu dirijo, né? Hoje eu tenho a Revigora, que é de energia solar, tem a Mercado de Empresa, que trabalha com M&A, consultoria e mentoria, né? E tem a parte de consultoria da G5, que foi onde todo o processo de empreendedorismo nasceu com ela, né? O G5 Polivei, para quem não sabe aí, né? O Polivei, 1900 e carequinha. O nome do e-mail, você não conseguia colocar o nome inteiro, paulo.oliveira, como é hoje, né? Você tinha lá 8 caracteres para se virar. Então ficou Polivei na época, trabalhava na Embratel, e eu sou conhecido até hoje por muitos amigos, muitos profissionais como Polivei, e aproveitei o nome para continuar na guerra. É isso aí. Você tocou num assunto, por exemplo, a quem ele vai se socorrer para conversar, né? Às vezes ele pode ter até amigos, o empresário, ele pode ter até amigos que
que são especialistas, mas ele não fica muito confortável em conversar com um amigo, um assunto que às vezes ele está numa crise na empresa, perfeito. Na verdade, existem duas situações. Até eu participo de um grupo chamado Vistage. Eu sou chair da Vistage também, né? Eu conheci. Conheceu, nossa, né? Conheci. Bacana, formidável. Né? Muito, excelente. A ideia é excelente. Exatamente. É trazer você num ambiente confortável, onde você vai conseguir falar coisas que você não falaria nem com a sua esposa, nem com o seu sócio. E muito menos com os seus funcionários. Então, tem situações, por exemplo, pô, de repente está à beira de fechar a empresa. Você vai trazer essa preocupação para sua esposa para ficar mais um preocupado? Ou você vai abrir para o teu funcionário? Não. Por isso que nasceu a Vistage ali há muitos anos atrás aí, e eu acabei sendo membro lá em São Paulo e estou trazendo o grupo aqui para Curitiba. E eu gostei muito da tua ideia porque também vem de encontro essa ajuda ao empresariado, que é achar alguém para tirar dúvida. Até você daqui a pouco vai falar um pouco mais, mas o que me interessou bastante foi isso, foi o que me chamou para o grupo aí. Porque eu sentia como... tanto no serviço público quanto no empresariado, essa dificuldade de ter que ter ideia, você tem que ali decidir de imediato. Como delegado de polícia, muitas vezes eu estava num plantão e chega um flagrante de madrugada e você tem que decidir a liberdade da pessoa ali, se ela vai presa ou não. Às vezes você fica em dúvida e quando você fica em dúvida, você tem que estar preparado, porque você pode levar uma invertida, né? Pode errar, né? Porque você pode errar. Então, às vezes não tem esse... Agora, como você falou de antigamente, né? Agora ainda tem muitos recursos para o delegado de polícia, que ele pode ali avaliar ali na internet, mas na minha época não tinha essa parte aí. Hoje tem a Tia, né? A Tia agora tem. Então era livre, você tinha que ler, e não tem como você ler um livro ali. Então era complicado essa dores ali. E eu ficava vendo isso aí, e como empresário, mesma coisa. A gente ficava ali tentando resolver, apagando, a gente fica meio de bombeiro, né? Apagando focos de incêndio ali. E nessa trajetória sua, você deve ter alguns casos que você vê que é o que mais pega no empresário ali. O que você acha que é mais difícil ali? A precificação? O que você acha que é mais complicado para o empresário? Além de ser quase tudo, mas tem alguma coisa, né? Quando eu pego o contexto lá do mercado de empresas, por exemplo, tá? Existem vários cenários em que o empresariado ali busca recorrer a um advogado, a um consultor, principalmente no momento de vender a sua empresa, que é no caso da mercado de empresas, né? Então, quando o cliente vem ao nosso encontro, buscando ajuda para que a gente consiga vender a empresa dele por vários motivos, ou por endividamento, ou porque tem que repassar, porque os filhos já tomaram outro caminho, né? E quer se aposentar, enfim. Em todas as situações, eu sempre me deparava com situações, pô, Paulo, ou fulano de tal, da mercado, né, que vinham para mim também me procurar. Cara, você tem alguém para indicar para fazer um valuation? Ou você tem alguém para indicar para me ajudar a me tirar de alguma encrenca, que eu estou muito endividado, não sei como que eu faço? Né? Pô, Paulo, você conhece de falência, de recuperação judicial? Né? Quem que você pode indicar? E isso é uma responsabilidade muito grande, né? De você indicar sem você conhecer, né? Uhum. Então, pensei assim, existe uma demanda hoje no mercado de algum lugar que ele encontre profissionais qualificados, já peneirados, com experiência, né? Para dar essa tranquilidade para que o cliente tenha lá e saiba, putz, a hora que eu tiver uma dúvida trabalhista, vou vender minha empresa, vamos mandar todo mundo embora ou eu deixo com o próximo comprador, né? Pô, seria ideal ter alguém para eu dar uma ligadinha. Eu, tio! O que eu faço agora? E aí, né? Me ajuda aqui, estou fazendo isso. O que eu faço? Né? É aquele meio termo ali em que eu não quero contratar, mas eu quero entender, né? Para eu contratar, ou para saber se é o momento de contratar. Então, essa demanda ela é muito recorrente, pelo menos na mercado de empresa, né? Então, hoje eu sinto necessidade de ter um parceiro e que traga conteúdo, por exemplo, para dizer para os empresários hoje, pô, não venda a sua empresa se o teu problema só é dívida. Né? Hoje tem a recuperação judicial que não é um bicho de sete cabeças, não é vergonha você... aquela cultura de medo, né? Já tá aqui, antes era concordato até que chamava, né? Antigamente era concordato, falava assim, não, tá no pé na cova já, né? Que às vezes as pessoas colocam isso como se fosse um chancelamento de vergonha ou de fracasso, e não é.
Tá? Claro, tem todas as suas nuances, suas características, de quem que pode, quem não pode, quanto custa, né? Não é tão barato quanto a gente imagina, também não é tão caro quanto a gente pensa. Né? Mas é uma ferramenta que foi criada para ajudar empresários, na verdade. O que ajuda fica como se fosse uma assombração, né? Exatamente. Às vezes tem empresário que prefere fechar a empresa, morrer abraçado com a empresa, do que às vezes recorrer a algumas ferramentas que para ele, na concepção dele, é vergonha. Então, voltando, né? Pô, eu preciso de alguém, cara, que a gente consiga juntos começar a desmistificar isso. Isso. Né? Então... E até no caso da... quando você se referiu a valuation, ele toca até nesse problema. Às vezes, até para vender, às vezes a noção dele de valuation, não, eu tenho o meu bem imóvel, tem isso aqui, o faturamento é X por ano, ele acha que isso aí já é o que vale. Às vezes é pior, né? Às vezes, assim, o que seria o valuation, mais ou menos? Assim, às vezes é até pior do que você imagina. Tá? Às vezes eu gastei 1 milhão, quero vender por 1 milhão. E não é assim. Entendeu? Às vezes você gastou 1 milhão e a tua empresa está em tal situação, você vai perder 1 milhão e pronto, você vai ter que vender por 100 ou às vezes até ter que entregar a empresa para não ficar com tanta dívida. Então existem várias técnicas que você tem ali para avaliar a tua empresa e você não pode se prender ao que você acha que é. Por isso que tem profissionais. Aquele apego pela empresa, né? Existe um ditado que o meu pai falava que era o seguinte: você tem que se apaixonar pela empresa, mas não amar ela, né? Porque se apaixonar, você vai morrer com ela. Você vai morrer com ela, abraçado, entendeu? E quando você ama... Vocês que ficam amando a empresa aí, toma cuidado aí, senão você não vai, não vai dar certo. Tem que cuidar, porque quando você ama demais, você morre com ela, entendeu? Você morre abraçado. Fica cego, né? Fica cego. E quando você só se apaixona, é o inverso, né? Quando você se apaixona, você morre com ela. E quando você ama ela, você sabe o momento de deixar ela viver a vida dela. A hora de vender ela, a hora de fechar, às vezes, cara. Às vezes eu tenho amigos meus empresários que já fecharam várias empresas, estão aí tentando outras empresas, ou bem-sucedidas nas novas empresas. Não desistem, né? Não desistem. Mas esse que é o empreendedor, né? Que tem o empreendedor raiz. É o raiz, né? Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala que o vencedor nunca desiste. E o desistente nunca vence. Então, se você não acredita, não tem foco, ousadia, né? Aquela ousadia com o pé no chão também, não adianta ter ousadia, vou e... Exatamente. Chega lá e não tem nada. Então, tem muita gente que vai nesse embalo aí. Eu queria falar contigo que você também dá mentoria lá na Vista, já tem empresa de consultoria. Então, muita gente acabam confundindo um pouco a figura do coach, né? A figura do consultor e a figura do mentor. Até tem um livro, o Coach de $1 trilhão, que ele fala que o coaching é aquele que fala as coisas que você não quer ouvir, que faz você ver o que você não quer enxergar, mas que faz você chegar onde você sempre quis. Então, é mais ou menos isso? Faz sentido. Faz sentido, porque às vezes o coach, sim, ele tem que ter essa sinceridade ali, mas o coach ele tem o papel de não dizer o que você tem que fazer. É mostrar que você é capaz de fazer. É dar o direcionamento, é te trazer ferramentas que te conduzam ao caminho. Filho, você chegar aqui, ó, pode pedalar que você consegue andar. É clarear, é deixar mais claro os teus objetivos, entendeu? Para que você possa fazer um ponto. Putz, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. O que eu tenho que fazer para chegar no ponto B? Para o coach, é ajudar você a entender o que você tem que fazer. É você buscar dentro de você as suas ferramentas, as suas capacidades. As ferramentas não precisam ser necessariamente materiais, pode ser pessoas, entendeu? Então o coach ele mostra o caminho, te ajuda nessa caminhada. É o cara que vai estar ali de braço dado com você, te orientando, te mostrando o caminho para chegar do ponto A ao ponto B. Por isso que o coach é o treinador, né? Então a gente vê muito nos Estados Unidos, né? É muito forte lá. O coach de $1 trilhão é referente a ele, esse livro, ele era um treinador de futebol americano.
E ele treinou o pessoal, os CEOs da Google, da Apple, é só outra nata. E é justamente isso, ensinar o treinador, ele não vai lá no campo e joga pelos jogadores, né? Ele ensina, mais ou menos nesse sentido. Ele motiva, né? Ele traz ferramentas para que ele continue. E o consultor, ele traz as ferramentas, ele diz o que você tem que fazer, mas não necessariamente ele vivenciou aquilo, tá? Então, o consultor ele não tem a obrigação de ter vivenciado ser um empreendedor, mas ele estudou ferramentas, ele estudou metodologias para ajudar um empreendedor a trilhar o caminho dele, dizendo o que ele tem que fazer, processo que ele tem que desenhar. Seria uma coisa mais pontual, assim, em determinados setores ali? O ideal é fazer como se fosse advocacia, né? Cada um na sua área. O consultor que vai trabalhar do financeiro, trabalha financeiro. Lógico que tem uma visão mais holística, né? Mas cada um trabalhar na sua área é importante. Mas ele traz esse direcionamento, sim. O mentor, ele tem um pouco de tudo. Tá? Porque o mentor, ele vivenciou aquilo. Ele vai dizer, Marildo, se você quer seguir para esse caminho, tome cuidado, porque eu já segui, tive algumas experiências, mas você tenta. Mas já cuida com isso, entendeu? Porque ele, além de ele saber o mapa, ele sabe o que acontece durante aquela trilha do mapa. Ele sabe onde tem rio, ele sabe onde tem jacaré, ele sabe o momento que você vai... o pai e a mãe falou, não vai que ali dói. Dói, não coloca o dedo ali que dói, né? Então o mentor, ele traz toda a bagagem que ele tem, que ele vivenciou na vida profissional dele, ou na vida, enfim, né? Para que possa ajudar o mentorado dele a trilhar o caminho de forma até mais rápida nesse processo, né? Claro, não adianta você pegar um balde vazio, né? A gente já falou sobre isso. Não vou ser mentor de uma pessoa que não faz sentido, né? Você pode ser mentor, por exemplo, de uma pessoa que vai suceder o seu pai numa empresa. Só que provavelmente, para o mentor ajudar ele, vai ter a ajuda de um consultor, vai ter a ajuda de um coach, porque se ele estiver muito cru, ele vai ter que vivenciar outras coisas na prática para que some com o que o mentor vai trazer para ele na vida real. O Paulo falou a respeito do balde, então tem um livro que ele que me indicou esse livro. Esse livro é um livro do... Como que é? O Steven alguma coisa. Também de nome, cara, eu sou muito ruim. Então mas é o Diário do CEO, né? É o Diário do CEO. Ele fala a teoria dos 5 baldes. E eu vou ver se eu lembro assim essas 5 teorias, mas é bem interessante. A primeira é o que você sabe, o seu conhecimento, né? O segundo balde é o que você sabe fazer, que seria a sua habilidade. E o terceiro balde seria o que ferramenta você tem, os recursos que você tem. É tipo assim, o que você tem de publicidade, o que você tem de ferramentas para o seu trabalho do dia a dia. O quarto balde é o balde do conhecimento, dos contatos que você tem. Quais são as suas conexões? Mais de 80% de uma empresa, ela depende de conexões que são feitas. Então, isso é muito importante. E o quinto balde é referente à autoridade. O que eles sabem de você? E tem... É isso, professor? Isso aí, é mais ou menos isso? Não, mas está indo bem, está indo bem. Os 5 baldes é isso mesmo. Você viu que ele fala que você tem que encher ele na ordem, porque não adianta você ter conhecimento e não saber usar esse conhecimento. Ninguém vai saber. Você não sabendo usar o seu conhecimento, mas se as pessoas não perceberem essa qualidade do que você aprendeu e de como você faz, também não vai te adiantar nada. Que é como as pessoas percebem você, e consequentemente você não vai ter recursos, que é o quarto balde. O recurso, se você não tem conhecimento, não tem habilidade, não desenvolveu o relacionamento com esse conhecimento, essa habilidade, quer dizer, as pessoas não te indicam, vamos dizer assim, né? Não, você, consequentemente, você não criou ferramenta, você não tem... Não sabe que não existe, né? Não sabe que existe. As ferramentas pode ser uma indicação, pode ser financeira, você não está gerando nada com aquilo que você não gerou, né? E se você gerar também mal e porcamente, vai ter o retorno na mesma proporção. Que daí vai, consequentemente, a quinta a autoridade que você gera. Se você não tiver os 4 primeiros baldes cheios, a autoridade você não vai ter. Quem que vai te indicar? Quem que vai te endossar? Se você não tem conhecimento, não sabe, não tem habilidade para fazer nada, não tem relacionamento nenhum, não desenvolveu, não está conseguindo gerar nada de riqueza, a autoridade automaticamente é zero, né?
E não adianta, tem que ter os 5 baldes cheios, né? E na sequência. É muito bom esse livro. Esse livro eu adorei, a indicação. Bom, né? Terminei de ler o mês passado, esse livro. Ele é bem legal. Uhum. E agora, vamos partir, nós estamos falando de empresário agora. Falar o iniciante, aquele que saiu da faculdade, quer montar uma empresa, ele é CLT, quer sair do emprego, quer montar uma empresa, um aposentado que quer sair. Eu tenho caso numa das empresas minhas de distribuidor de produtos de limpeza, eu tenho revendedor que são aposentados ali e desenvolvem muito bem. A dificuldade dessas pessoas, porque o que ela, quando eles vão iniciar uma empresa, eles pensam num produto e ele acha que esse produto aqui vai resolver o problema do mundo, né? Só que ele pensa só no produto e não pensa no consumidor ali. Será que o consumidor está precisando desse produto? Vai ser útil realmente ali? Até é o que a gente conversava quando vamos criar essa plataforma do Leal Office, é sobre isso, né? A gente tem que pensar não no produto, mas no problema que nós vamos resolver. Principalmente até na precificação. O que você poderia falar a respeito eu sei que são tantas coisas, né? Mas da pessoa que está iniciando, o que ela deve... Qual o passo a passo ali que ela pode fazer? Por incrível que pareça, tem pessoas que têm isso na veia, tá? Tem gente que, cara, olha que ele é certo, ele atira, aquela pomba cai e pronto, faz festa, cara. Mas assim, é muito raro isso, né? E normalmente a gente enxerga isso de pessoas que já vêm de famílias empreendedoras, né? Então meio que no tino ele já sabe ali o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Mas trazendo para a prática realmente ali de quem quer montar uma empresa, vou falar da minha parte, vamos dizer assim, porque eu vim do CLT e vim errando, tá? Antes de eu ser um consultor e mentor, eu errei muito, por isso que eu decidi me dedicar ao aprendizado tudo isso que eu acabei errando, para que eu possa acertar comigo mesmo e ajudar outras pessoas. Mas assim, existem várias ferramentas que pode te auxiliar nisso, né? Vamos assim, apesar de ser clichê a gente falar, tem os 4 poderes, os 5 poderes de Potter, antes era 4, agora é 5, que te dá uma sinalização de você começar a avaliar qual que é o poder do cliente em cima do teu produto. Ele consegue facilmente pedir desconto de você, tirando a tua margem? Qual que é o poder do fornecedor com relação a esse produto que você está criando? O fornecedor facilmente, ele que decide o preço, você não consegue ter desconto com ele, não consegue ter prazo. Qual que é o poder dele em cima desse produto? Quando você olha em concorrente, né, é fácil montar esse produto. Qualquer um pode pegar esse produto, facilmente ele monta. Se qualquer um puder montar esse produto facilmente, já é um sinal para você, né, ficar alerta com relação a isso, né? Então, se eu tenho um cliente que ele tem um poder em cima da compra, tem um fornecedor que eu não tenho muito potencial de negociação com ele, e ainda por cima é um produto que é fácil de você desenvolver, já não preciso chegar nem no 4º poder, né? Já me dá um sinal assim, cara, dá uma analisada, dá 2 passos atrás e traga um valor agregado para o teu produto. A gente não pode também simplesmente jogar. Dá 2 passos para trás e verifica, o que eu posso agregar nesse produto que eu, voltando para essa análise, eu consiga, beleza, consegui um produto em que o fornecedor, ele me quer. Ele vai me dar prazo, ele vai me dar desconto, ele vai me ajudar nesse processo. O cliente vai ficar extasiado com o produto, ele vai comprar a experiência e não o preço. Né? E o concorrente, para desenvolver esse produto, ele vai solar, ele vai ter que penar. Ele pode até desenvolver, mas até tu colocar esse valor agregado que eu coloquei, vai demorar e eu vou estar sempre 3 passos na frente dele. Então, esse é uma das ferramentas, né? O planejamento, quando se faz um plano de negócio, envolve tudo isso, né? Então, meu conselho, faça um plano de negócio. Vai perder um pouquinho de tempo? Não é perda, investimento de tempo. Vai lá, escreve, puxa um amigo, conversa, faz o teste de mercado, né? Para ver se o teu produto realmente vai ter uma ascensão. Porque é o seguinte, gente, uma terceira coisa, depois que tudo isso está pronto, pensa assim, você tem que ter dinheiro para manter o negócio durante um período. Porque tem produto que vai demorar 1 ano, às vezes, para ele começar a dar lucro. Então, pensa assim, você tem que ter dinheiro para o capital de giro. É uma gordura, né? Para poder queimar. Exatamente. Porque senão, se você vem com dinheiro muito justinho... Poxa, eu comprei um negócio muitos anos atrás e fui com o dinheiro justo. Comprei a loja, comprei o equipamento, comprei tudo que você tinha, agora é só vender.
Não adianta, filho. No outro mês tinha que pagar milagre, tudo, né? tinha que pagar Milagre, fornecedor e as vendas não estavam o suficiente, tinha que tirar dinheiro do bolso, né? Acabei tirando dinheiro. É sorte que a gente tinha dinheiro para fazer o processo, mas não estava no meu escopo, né? Mas se eu tivesse feito um plano de negócio, eu ia entender que aquele dinheiro não era uma surpresa de eu tirar do bolso adicional, fazia parte do negócio, fazia parte da alavancagem, né? Então não adianta só o conceito teórico, né, do plano de negócio, mas também o conceito financeiro. Pense assim, quanto de dinheiro eu tenho que ter para suportar a empresa por um ano? E quando chegar um ano, o que eu vou fazer? Se o negócio não deu certo, eu coloco mais dinheiro ou eu desisto? Tem momento que eu tenho que desistir. Por mais que eu investi 1 milhão na empresa, chegar um momento que tem que desistir, vou te falar, desista, senão você vai perder mais 1 milhão. Entendeu? É porque não tem milagre, né? Ali chegou num ponto ali, você tem que decidir. Ali, e se não tem. E falar Lembra que da paixão e do amor? É isso aí. Eu só tenho o plano A. Tudo bem, mas a gente tem que ter o B ali, alguma coisa que Sim, é hora de. sim. Tem que saber a hora de tirar o pé do acelerador, né? Por isso que o planejamento estratégico que você faz todo ano, tem pessoas que fazem de 6 meses, tem pessoas que fazem análise de 3 em 3 meses, tem empresas, né? Que é importante, é você seguir, putz, o que eu planejei está indo certo, está no caminho certo nesses 3 primeiros meses? Nos próximos 3 meses está ok? E você vai corrigindo, para você não esperar daqui a um ano para corrigir, entendeu? Às vezes é tarde demais. Isso é umas coisas que hoje em dia tem até esses estudos, essas pesquisas, né? Porque o mundo mudou muito, né? Muitas vezes alguns ainda estão tratando o problema atual com solução antiga, né? E até o modo de trabalhar, por exemplo, vendas. Às vezes eu gostaria que você falasse um pouco de vendas, que às vezes a pessoa pensa assim, não, então eu vou criar uma empresa, eu só penso nesse planejamento estratégico aí e vejo até onde dá, opa, beleza, mas como é que você vai vender? O processo de venda, desde a prospecção, apresentação, daí vai o follow-up, vai lá, fechamento, fechou, acabou não. Ele volta para o mesmo problema, para a mesma solução de qualquer negócio, que é o dinheiro, vamos dizer assim, tá? Se você não é um bom vendedor, que nem sempre um bom empreendedor, ele é um bom vendedor. Né? Um bom empreendedor, às vezes, ele tem visão, ele consegue trazer novidade, ele consegue desenvolver produtos novos, ele consegue fazer a empresa rodar de forma redondinha, mas ele não é um bom vendedor. Aí ele precisa de alguém junto com ele para desenvolver a área de vendas. Exatamente por causa de tudo isso, que a área de vendas é o coração do negócio. A gente vai fazer uma palestra essa semana que a gente vai falar exatamente como você calcula a meta de vendas, né? Sua meta de vendas particular. Que é tudo isso. Você tem uma equipe de vendas, você tem que ter essa noção de quanto você tem que prospectar para você entender qual é a tua conversão. E às vezes o empreendedor não sabe, ele tem que trazer alguém que saiba. Você pergunta o que é funil de vendas, eu dei treinamento de funil de vendas para os revendedores, então tem gente que não sabe o que às vezes isso é o básico mais para gestão, você entendeu? Mas às vezes é melhor você já no plano de negócio já entender assim, cara, eu tenho que ter quanto dinheiro para ter 3 vendedores, para ter um vendedor. Eu vou te falar, não fica com 2, que um sempre sai. Mão de obra. Quando você fala de um, mantenha 2, que um sai, um fica, você vai treinando até a hora que estabiliza a equipe, mas isso vai dinheiro, né? Vai investimento do processo que as pessoas às vezes não colocam como provisão, né? Puxa, ele pensa que vai colocar um vendedor e vai ficar lá de eterno. Cara, eu tenho uma empresa hoje que eu já mudei 10 vendedores, não é porque é uma empresa ruim. Que o produto, às vezes, o vendedor de hoje, cara, ele é muito imediatista, você entendeu? Ele não dá o prazo de aprendizado, ele não corre atrás, não estou generalizando, tá, gente? Mas existe casos e casos que o que é o sonho do empreendedor é pegar um vendedor, é pegar um funcionário que ele seja proativo, você entendeu? Que ele corra atrás de um aprendizado, que hoje tem o IA, gente, hoje não justifica um colaborador não saber nada, não ter uma iniciativa. Você não sabe fazer hoje, antigamente você tinha que perguntar para alguém que sabia, né? Hoje você entra no computador, pergunta para ela já te diz até como fazer. Então é um sonho de consumo, cara, um empreendedor chegar assim, pô, já fiz, deu errado, mas eu já meio que achei a solução. Proativo, né? Proatividade, entendeu? E não estou falando só na área de vendas, tá? Eu estou falando em todas as áreas. Mas você falando da área de vendas especificamente, eu acho que o pulo do gato, o processo faz parte do caminho.
Mas quando você está falando de uma empresa que está iniciando, pense num capital para manter a circulação da área de vendas. Se você planejou ter 6 vendedores, muito provavelmente você vai ter que ter 8 para circular, porque as pessoas que saem, que entram, e manter sempre um onboarding, né? Você traz um onboarding bem elaborado, normalmente o vendedor, o funcionário fica, porque ele sabe como que ele tem que se comportar, qual que é a cultura da empresa, qual é a meta que ele precisa atingir, como que ele vai atingir essa meta. Pensa assim, a operação lá embaixo, ele não é estratégica, né? Ele não é a tática nem estratégica. A operação lá embaixo, ela tem que saber o que tem que ser feito. Como que tem que ser feito. Uhum. O tático nem tanto, que você já coloca algumas pessoas mais conceituadas que tem que saber um pouco do conceito de delegação, né? De delegar as informações, porque ele tem que saber da estratégia que foi definida aqui em cima, para ele definir o planejamento para que o pessoal da operação execute. Então, às vezes, a pessoa fala, o colaborador X não faz do jeito que eu quero. Mas será que está desenhado? Será que ficou claro para ele como que você quer? Gente, não acredite que a pessoa está lá achando que ela já sabe a situação. Você não tem um manual, você não tem um treinamento, e você achou que só porque ela é bem experiente, que ela já veio do mercado, a cultura é diferente de onde ela trabalhava. E a figura... O processo é diferente. Você tem que trazer ela para a tua cultura. E o treinamento, né? Treinamento constante. O vendedor, principalmente, às vezes o pessoal tem aquela noção do aquele cara fala bastante, ele deve ser um excelente vendedor. E nem sempre é isso. Eu falo bastante, eu sou péssimo vendedor. Então, nem sempre é isso, porque o Flávio Augusto que fala muito dos 3 requisitos do vendedor, né? Ele tem que ter apetite, ele tem que ter boleto para pagar, ele tem que ter as crianças na escola, então ele tem que aquela necessidade de correr atrás, de cumprir meta. O segundo é técnica. Então, se ele não tiver uma técnica ali para chegar, a técnica de abordagem, não chegar já querendo oferecer um produto ali, tem que ter conhecer o cliente, né? É como um outro livro do Napoleão Hill fala também assim, que você não vende o bife, você vende o cheiro e o chiado dele na chapa, mas não o bife você deixa ali, você vai Perfeito. falar, só que o bife tem que ser de qualidade, né? Então, essa técnica tem que ter de conhecer, tem aquela técnica SPIN, né? Que você vai conhecer a situação da pessoa. Por exemplo, produtos de limpeza, ele vai lá, está lá, eu quero saber, primeiro eu tenho que saber qual que é as perguntas de situação, que produto que ele usa, como que ele faz, utiliza, que ele aplica esse produto aí. Eu tenho que saber os problemas, ele tem algum problema com relação a esse produto? Eu tenho que usar um produto de cada tipo de produto, uma superfície. Eu tenho que usar, eu fico com um armário lotado de produtos ali. E o que... Daí vem a terceira pergunta de implicação. O que consequência disso? Eu estou com o estoque cheio ali, cada produto é uma diluição, cada pessoa que vem trabalhar, diarista, cada uma tem que ficar explicando. E a economia, porque são produtos normalmente que não são pronto uso, daí você teve a implicação que é o prejuízo que ela tem. Daí vem a quarta pergunta, que é a pergunta de necessidade. Daí que você vai oferecer. E se eu oferecer um produto multiuso, que faz tudo, você tem um só, que é uma diluição e vai limpar todas essas superfícies aí, vidro, piso. Então, você está dando o que você não está vendendo um produto, você está vendendo uma solução, né? Ali. Então, essa é a técnica de venda. E depois a terceira, é o controle das emoções, que acho que você deve ver muito disso nas suas empresas, né? O vendedor, ele vai um dia, né? Ele recebe muitos nãos, né? É normal. O que você fala de um vendedor desse que vai receber muitos nãos? O que você orienta? Porque, na verdade, quando você vai contratar um vendedor, você já tem que meio que usar técnicas de contratação que você entenda se ele é resiliente. Porque o vendedor ele é um colecionador de nãos, né? O não de hoje é um sim de amanhã. Depende de como que ele faz do limão uma limonada, né?
Se ele não é uma pessoa resiliente, ele não é um bom vendedor, entre aspas. Porque o vendedor vai receber não a dar copal. Por isso que o funil é o contrário. Porque a base do funil é a quantidade típica, é muito maior do que o restante das outras bases dentro do funil, exatamente por causa disso, porque você vai receber vários nãos. Mas o que você vai fazer com esse não, né? Você tem que trabalhar o não, você tem que trabalhar as objeções, trazer internamente para a empresa, olha, recebi esses tipos de nãos aqui, o que dá para fazer com esses nãos? A gente consegue convertê-los, conseguimos passá-lo, né, em cima, é preço, é prazo, o que é esse não? É entender o não. E às vezes o vendedor, ele passa essa informação para a gente meio que truncada. Ah, não fechou por quê? Ah, não sei. Esse não sei foi uma venda mal feita. Porque o não, a não ser que realmente existe hoje, principalmente lá na Rivigora, por exemplo, dentro da base de funil tem um monte de cliente que entra em contato e depois não responde mais. Os vendedores ficam malucos, entendeu? Como que entra em contato com a gente? Manda o WhatsApp, depois não atende o telefone, não atende. Mas existe. Mas então, a gente já sabe que um bom percentual lá da base é esse tipo de cliente. Então, eu conheço qual é o tipo de lead que eu estou trabalhando. Isso que é importante. Então, não adianta também só cobrar o vendedor. Eu tenho que acompanhar o CRM dele, né? O movimento que ele faz junto com as vendas dos leads e qualificando isso. Para saber se os nãos que eu estou jogando fora lá, se eu consigo retrabalhá-los, entendeu? Assim como lá na base do funil tem as vendas realizadas, esses são clientes que a gente tem que colocar ele de novo na base do funil, porque ele pode ser um indicador, ele pode ser um cross-selling, ele pode ser um upselling, né? Então, a gente deixa o cliente que a gente já vendeu, deixou de lado. Dinheiro jogado fora. Porque o cliente já me conhece, já sabe a qualidade do meu produto, já sabe como que eu trabalho. Pô, que coisa mais fácil de trabalhar com caminho andado ali, da né? base já não. Por isso que lá em cima o não, a quantidade de não que o vendedor vai ganhar é grande. E a gente no treinamento e na entrevista a gente tem que às vezes lembrá-lo disso, entendeu? Porque eu conheço o meu produto, esse é outro ponto importante. Se eu conheço o meu produto, eu já digo, Amarildo, seguinte, o meu produto você vai receber bastante não, porque o pessoal não conhece. Entendeu? Não me conhece, não conhece o produto, não conhece o quanto que ele vai trazer de benefício para ele. Então, esse é um trabalho que às vezes a gente vai parar no meio do caminho. Às vezes o cliente não vai deixar você explicar ele até o final, enfim. O vendedor, ele é um colecionador de não. Se ele já na primeira semana já desanima com não, ele está no lugar errado. Aí você também tem que agir rapidamente para ir trazendo uma outra pessoa para substituí-lo ou utilizá-lo ele em outra área, porque de repente ele é um bom funcionário em outra área, não na área de vendas. Não precisa necessariamente demiti-lo, entendeu? Entendi. Esse controle das emoções ali, que ele tem que se superar com isso, né? Ele não pode ter... Eu não chamaria nem de emoções, cara, porque a resiliência, ela vem muito mais que emoção, porque se você não tem domínio no que você faz, aí a tua emoção realmente ela fica frágil, entendeu? Daí qualquer coisa que você receba e você não consegue dar contrapartida, né, daquele não, aí te né, você fica desmorecido, fica chateado, né? Mas eu não acredito que não seja a emoção, cara. Eu acho que seja... Eu não sei te dizer qual é a palavra, mas... É por ele não se frustrar, né? Ali a resiliência, eu acho que é a palavra certa, né? mais correta. O vendedor, ele tem que ser resiliente. Pode ver que aquele vendedor que não tem vergonha, cara, é o cara que mais vende. Porque não tem vergonha, ele recebeu não, dá risada, aquele cliente... É mais um não, né? É mais um não. Né? E tem gente que usa isso como arte, eu acho sensacional. Acha que é pessoal, né? Tem gente que acha que é pessoal. É eloquente, cara, só que tem que usar essa eloquência numa medida, né, ideal. Senão tem aquele vendedor, ou nem vendedor, tem pessoas que você nem suporta, né? Que vai no teu churrasco e fala, meu Deus do céu. Já vem encostando, né? Já vem encostando. Esse já não é um... O pessoal confunde, esse é um bom vendedor. Não, ele é chato. O vendedor é um profissional que sabe usar da sua comunicação, da sua emoção, do seu conhecimento, os 5 baldes. O vendedor, ele literalmente descreve os 5 baldes do Steve. Entendeu? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que colocar esse conhecimento em prática, ser bom no que ele faz, para que as pessoas admirem ele. Pô, cara, vou indicar esse cara, porque esse cara é um bom vendedor, porque ele tem conhecimento e sabe executar esse conhecimento. Concorda? Daí tem pessoas admirando ele. Consequentemente, ele começa a ganhar comissão, bons salários, começar a ser indicado para outros empregos, né? Infelizmente, para alguns empresários. E, por 5º lugar, ele tem uma baita reputação.
Entendeu? Então o vendedor é isso, cara. Na minha concepção é isso aí. É difícil achar? É, porque os bons estão trabalhando bem. Estão ganhando dinheiro, você acha que vai sair do lugar que tá? Não sai, cara. Entendeu? Esses já estão na vida. Vou achar bons vendedores quando realmente a empresa quebrou, não conseguiram. Aí a gestão, né, da empresa faz com que os vendedores... Mas ele fica muito pouco tempo no mercado, cara. Muito pouco tempo. Por isso que os nossos RHs, a gente tem que ficar muito antenado. A hora que tem essa oportunidade, tem que abraçar, cara. Tem que bancar, às vezes, o profissional, porque daí você vai ter resultado. Porque a gente tem que ter o cuidado, porque o consumidor, ele gosta de comprar, mas ele tem uma certa aversão um pouco com relação a vendedor, né? Que ele acha que aquela cultura de... É consumidor não, né? Que é todo mundo, né? Todo mundo. Então, eu me incluo nisso, cara. Às vezes toca o telefone e falo, caramba... já quer tomar dinheiro ali, né? A gente se sente como se fosse uma caça, né? Dali. Então, o vendedor ele tem que ter essa habilidade e essa sensibilidade de dar aquela impressão que realmente ele está levando solução para o cliente. Ele não está querendo vender um produto, um serviço. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, Amarildo. Eu vi pensar nisso, até nesses grupos de network que a gente participa, a gente tem uma baita oportunidade de levantar uma bandeira para os pequenos empreendedores e para os médios e para os grandes que sejam. Qualquer oportunidade que a gente tenha de falar com os nossos pares é trazer isso para a mesa sempre. Porque assim, a gente odeia vendedor, mas quer vender. Quer vender. Eu sou assim também, porque assim, a gente tem que se policiar. Eu acho que a gente tem que achar um meio termo ali para que o empresariado, no geral, seja pequeno, médio ou grande, dê a oportunidade para o vendedor falar. Porque assim como desse cara que está me ligando, tentando vender um produto, tem o meu vendedor tentando ligar lá também. Tentando chegar em mim, né? Tentando chegar no CEO, chegar no diretor financeiro para fazer a venda. Eu acho que, de repente, é o momento que a gente vai... Daqui a um tempo, sinceramente, na minha concepção, vai existir uma área literalmente de compras. Que é o pessoal que vai filtrar ali essas ligações, vão tentar tirar proveito, porque, sinceramente, dentro do planejamento estratégico, quando você vai trabalhar a tua margem de contribuição, o fornecedor é essencial, entendeu? Então, tem que ficar atento, cara. Se eu eu odeio receber ligação de telefonia. Beleza, mas no meu DRE, no meu fluxo de caixa, eu tenho que pagar a linha do meu celular e a minha linha fixa. É um custo para mim que reduz, dependendo do negócio, ele reduz inclusive a margem de contribuição. Está lá na primeira linha, não é um custo fixo, dependendo de um call center, por exemplo, né? O cara está tentando me ligar aqui e vender seguro. Pô, se eu tenho seguro na minha empresa, eu tenho que ficar atento se meu contrato está vencendo. Porque a minha oportunidade é assim, cara, eu tenho um seguro, custa tanto, você consegue cobrir? Você me dá prazo para pagar esse seguro? Cara, para o empreendedor ter desconto e prazo ao mesmo tempo é um sonho. Porque normalmente você tem desconto ou você tem prazo. Né? Então, eu acho que é uma bandeira que a gente pode trazer, porque o que você falou, você tem toda a razão. Eu me incluo nisso, entendeu? Eu me policio, eu atendo, sou educado porque me policiei muito. Mas não dá vontade de atender. Né? Então, porque quando você sai na terceira ligação seguida, pô, nem que você seja um santo, cara. Acho que até Jesus Cristo, você diz assim, cara, não dá. Fazendo eu tenho que trabalhar. Fazendo um parede, eu recebi, acho que foi o mês passado, uma dessas ligações. Daí ficou ligou umas 3 vezes, e era o mesmo número. Eu falei, cara, eu vou atender, mas eu já sabia que não, eu queria falar de um produto. Eu falei, cara, você ligou 3 vezes e não estou podendo atender, né? Ele falou, mas você não deixa eu falar o meu produto? Eu falei, mas eu não posso atender, né? Agora. Daí ele chegou a um ponto, eu falei assim, eu não quero o seu produto. Ele falou, mas como que você não quer? Você não sabe o produto que eu vou fornecer? Esse vendedor é bom. Tá vendo? Então, esse é resiliente. Porque acho que ele devia estar com o saco cheio, cara, não vou mais. Ia chorar. Então ele foi em cima ali, mas então eles ficam nessa defensiva, é o que a gente espera dos nossos vendedores, o que você falou, mas a gente não gosta de sofrer essas Por outro lado, que você falou, cara, eu acho que daí cabe às empresas que têm esses call centers, cara, policiar se a ligação está indo para o mesmo cliente. O problema é que às vezes são empresas diferentes. Você recebeu a primeira ligação, coincidentemente ele liga 3, mas é porque o mailing é comprado, o mesmo mailing, né? Às vezes várias empresas compram. Aí vira um inferno a tua vida, né, cara? Mas graças a Deus o WhatsApp hoje está salvando bastante, reduziu bastante essa ligação. Mas você viu, tô falando graças a Deus, cara. Você vê? Não, é uma coisa que é comum. Vocês têm uma ideia desse bate-papo que nós estamos tendo aqui? Nós teremos com diversos profissionais. Isso aí é sempre no sentido de
dar maior subsídio ao empresário. É o que move o mundo. Então, não adianta. A gente tem que estar sempre acompanhando. E a criação da plataforma do Leal Office foi justamente nesse sentido, onde a gente tinha... Eu sempre tinha aquela ideia de tem que ter alguma forma, em algum lugar, da gente ter apoio. Não é possível a gente trabalhar essa berlinda, né, que fica nesse sentido aí. E daí, numa conversa, um café, por isso que eu falo que a oportunidade a gente não pode perder de maneira alguma. Tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que não tem oportunidade porque ela não cria oportunidade, porque a oportunidade não vem de graça, né? A gente tem que criar oportunidade. Tem aquelas pessoas que elas criam oportunidade, só que não aproveitam. Às vezes oferece alguma coisa, um tipo de trabalho, alguma coisa, uma parceria com alguém, e a pessoa não quer. Ela não quer perder a oportunidade. E tem aquelas pessoas que não perdem a oportunidade. Eu e o meu amigo Paulo aqui, então a gente sempre fica ligado nisso e conversando um café, um simples café, um ingênuo café. Que café? Um café na padaria, nós conversamos ali, eu falando sobre esse projeto que eu tinha em mente um dia fazer. Na verdade, meu plano era outro, né? Um aplicativo para produtos de limpeza, que eu queria, que ele seria mais para frente até. E daí ele falou assim, lá no mercado de empresa, o Paulo tem uma empresa de mercado um mercado de empresa, uma plataforma, as pessoas, depois ele vai explicar melhor, mas quem quer vender empresa, ou quer investidor que quer comprar empresa, então anuncia na plataforma dele. Ele falou, a gente coloca lá ali. Eu falei, maravilha, né? Daí, acho que 1 ou 2 dias, eu já liguei para o Paulo, falei, Paulo, já tem formatado certinho aqui como é que vai ser lá. Ele falou, mas rápido desse jeito? Eu falei, a gente não pode perder tempo. Daí ele foi mais rápido ainda. Ele falou, meu, vamos fazer o seguinte, dali uns dias. Você falou assim, eu desenvolvi, ele é técnico de TI também ainda, por cima de tudo ali. Daí ele falou, eu desenvolvi uma plataforma API ali, dá para a gente chegar nisso aí. Nós chegamos nessa conclusão, nós conversamos. Foi muito rápido, né? A gente bateu um papo, apesar que ele tá diminuindo um pouco ali, reduzindo os times, né? Quando eu falei para ele, Marildo, eu sou um entusiasta em IAs, né? Eu gosto do palestra e gosto muito de falar sobre IAs e gosto de usar as IAs. E eu achei uma IA chamada Lovable. E eu falei pro Amarildo, nós vamos fazer essa plataforma em 40 minutos. Deixa comigo. Em uma semana a gente demorou um mês, gente. Mas fizemos a plataforma completa na Lovable e ficou bem estruturadinha. Para você ver como tem oportunidade de inovação aberta, né, para a gente trabalhar. E a ideia do Amarildo saiu do papel em menos de 2 meses. Aí você está, acho que menos de 3 meses, né? Tá menos de 3 meses. Todo o processo já fechado. Então, o que seria a ideia inicial ali? Nós temos, de um lado, nós temos o empresário, que nós já conversamos aqui, que ele fica ali, muitas vezes isolado, é a solidão do empresário, né? Ele está cercado de pessoas, só que na hora de decidir, ele está isolado ali. Então, ele precisa de orientação, precisa de coisas com resultado, não sugestões de grupos de WhatsApp ou do amigo que conhece, fulano de tal vai lá e acha que sabe alguma coisa, pesquisou na internet, vai lá, não, faz isso aqui que vai dar boa. Não vai dar boa ali. E do outro lado, o que nós temos? Nós temos o profissional, o especialista, que ele tem capacidade, é um cara que está no operacional ali, só que ele não consegue ficar fazendo publicações, ficar fazendo podcast, né, fazendo todas essas publicidades dali. Ele não tem tempo, ele é operacional ali. Agora, ele é muito bom, mas não tem visibilidade. Então, o empresário está precisando de resolver um problema, tem o profissional que consegue resolver, só que ele não consegue localizar. Às vezes vamos citar um exemplo, se ele quer, falando de IA, né? Ele quer ter sobre inteligência artificial, quer saber alguma coisa, quem que eu vou procurar? Marcas e patentes, como que eu faço? Né? Tem muita gente, o que tem de empresários aí que perdem a marca porque não registrou, isso aí é muito comum, esse tipo de coisa ali. Então, a quem procurar? Então, essa que nós conversamos, né, Paulo? E daí montamos o Leal Office e
tem vários profissionais também, e o Paulo é um desses profissionais que fazem parte dessa plataforma. Daí nós vamos trazer mais profissionais aqui, linkados. Aquilo que você mencionou foi uma ideia já de falar sobre gestão de falências, recuperação judicial, tudo isso aí, e eu já estou te convidando, viu? Já estou te intimando a comparecer, porque tem tudo a ver, né? A gestão quando chega até na parte da falência lá. O que vai fazer? E se eu precisar vender? Tá aí o mercado de empresa, né? Ali para ver, orientar, e às vezes até em não vender. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mercado de empresas. Cara, o mercado de empresa, quando ele nasceu, quando a gente percebeu que existia um mercado de M&A para grandes empresas, onde bancos fazem o processo de compra e venda, ou grandes empresas, ou escritórios como o da XP e outras instituições, e tinha um limbo ali que é da média para pequena. Porque a pequena, ela vai lá no LX, coloca a empresa dela para vender lá e tá tudo bem. Ele nem sabe quanto vale, ele acha que vale, né? Mas é pequeno, às vezes não erra tanto, porque realmente o que investe ali mesmo. Mas o middle ali, a média empresa, a gente descobriu que ela precisava se profissionalizar um pouco mais, né? Hoje tem outras plataformas igual a nós, temos concorrentes, né? O nosso diferencial é que a gente trabalha muito o impulsionamento, a gente trabalha muito a visibilidade do empresariado que quer colocar a empresa dele para vender. O terceiro balde, conhecimento. O conhecimento, né? Trazer técnicas diferentes. A todo momento a equipe está pensando, como que a gente vai dar visibilidade, falar com o gestor já no LinkedIn, fazer conexão com o CEO no LinkedIn, entrar em redes de networking de alto nível, né? Como que a gente pode trazer essa visibilidade para as empresas que estão no mercado de empresa. Então, o mercado de empresa está ali para fazer, primeiro, conexão entre empresário que quer vender empresa e com investidor que quer comprar uma empresa, né? Ou empresário que quer aumentar a sua participação na empresa, né? O seu market share, quer comprar outras empresas, enfim. E essa conexão, existiam poucas opções de forma organizada. Então, a gente orienta bastante. Primeiro, você quer vender a sua empresa? Tem o advogado. Nem sempre é a solução à venda, às vezes, também, né? Não, aí que a gente começou a identificar a oportunidade de ajudar o empresariado. Esse é o nosso pulo do gato, vamos dizer assim, que o pessoal gosta do trabalho. É o seguinte, olha, se quer qual é o real motivo de você estar vendendo a sua empresa? Estou me aposentando. Show de bola. Vamos para frente, faz parte da vida, né? Não tem ninguém para fazer a sucessão. Beleza, não quer colocar um sócio, enfim. A gente vê as alternativas que às vezes o empresário não pensou sozinho, né? Para a gente pensar junto. E na outra alternativa a gente fala, cara, endividamento? Tem solução. Você quer tentar? Né? A gente coloca para vender, vamos anunciar, vamos organizar, isso não para. Mas enquanto isso a gente dá uma assessoria para ele, traz parceiros da Leal, por isso que eu chamo a atenção da Leal, né? Trazer parceiros especializados para ajudar esse empresário a trabalhar o endividamento dele, por exemplo. Né? Seja ele com negociação com os bancos, com fornecedores, ou até mesmo numa ação pré-judicial, recuperação judicial. Uma recuperação judicial, como a gente já falou anteriormente, que não é um bicho de sete cabeças, às vezes, entendeu? Às vezes é até solução. Então, a gente começou a trabalhar um pouco diferenciado isso, a conexão, que é muito importante, mas o impulsionamento que o mercado de empresa dá nas redes sociais, de visibilidade, no sentido assim, tem empresa para vender, tentar trazer esse... Tem muito curioso, tá? Tem muito curioso e concorrente querendo saber os números, a gente filtra. Quando a gente percebe que é um curioso, a gente já faz o contrato de NDA para que realmente ele saia do circuito. Então, a gente faz esse filtro para que a gente só leve para o empresário que quer vender a empresa realmente pessoas que estão colocando uma oferta bacana lá, né? Então, o mercado de empresa ela acabou incluindo o G5 para dentro dela, porque a consultoria hoje é fundamental dentro do mercado da empresa, não para vender uma consultoria, basicamente, que a gente tem, né? Logicamente, vários serviços, né, de consultoria, mas para orientar esse empreendedor com um bate-papo, às vezes, antes do fechamento. Às vezes tem gente que nem contrata a gente, mas a gente fica lá 1 hora, 2 horas conversando com ele, entendendo, e ele acaba entendendo que ele precisa fazer um valuation antes, ele precisa se estruturar antes, ele precisa estruturar o financeiro dele, porque às vezes o financeiro dele está tão bagunçado que nem o valuation ele vai conseguir fazer, entendeu? Então é uma coisa que a gente está, inclusive é uma missão nossa de trazer para o empresário uma série de cursos e treinamentos dentro do acesso VIP do mercado de empresa, porque a gente também sentiu essa necessidade. Então, o mercado de empresa está sempre evoluindo. Hoje tem o acesso VIP, que é onde o empresário, nossos clientes, ele vai ter acesso lá dentro.
onde vai ter treinamento que a gente já está colocando, trazendo parceiros para trazer informações sobre isso. Que nem eu te falei, eu estou precisando falar com a Carolina, por exemplo, né? Pô, eu preciso de um material para falar sobre recuperação judicial, né? Eu preciso de um material para falar sobre endividamento. Mas é falar que tem saída, qual é a saída, né? E consequentemente vai ter uma propagandinha, né? Para a pessoa saber, pô, a pessoa que está falando está sabendo o que está falando. Mas você começa a dar orientação, começa a dar visibilidade, começa o cara tá lá com a água assim, dizer, mas putz, daqui a pouco eu saio dessa água. Uhum. Porque do jeito que tá, sem informação, mesmo que tenha IA hoje, tá? Tem muita coisa que a IA ela é uma pessoa como outra qualquer. Se você não conseguir falar com ela, se você não souber falar com ela, você não vai ter informação. Não vai ter informação. As pessoas confundem isso. Ela é excelente, mas se você não souber falar com ela, você não vai ter informação. Então a gente faz esse meio de campo. Então a gente se especializou em inteligência artificial. A gente usa a inteligência artificial, inclusive na plataforma. A gente usa a inteligência artificial para nos ajudar nessa organização da informação para orientar os nossos clientes, entendeu? Então, a mercado de empresa basicamente é isso, né? Eu me alonguei, até peço desculpa, mas é só para você entender. Não, é importante todo mundo saber disso aí. Uhum. E é justamente sobre isso, o conhecimento. A gente gira tudo em torno do levar conhecimento para o empresário, né? Então, às vezes ele não sabe. Por exemplo, ele está com problema, igual você falou lá, às vezes está com problema fiscal, tem como ali, tem como ele resolver aquilo ali. Então ele vai lá conversar com um advogado tributarista. Então ele está lá, ele vai lá e vai conversar na plataforma. Se ele precisa o Legal Office, ele quer conversar, ele está com um problema de tributário. Ele conversa com um advogado tributarista, que no caso é a doutora Daniela Cagiano, ela é tributarista e ela faz parte também de consultoria de importação e exportação. Na parte de advogado, o que ele vai saber? Ele vai te dar uma noção da legislação. É uma coisa educativa, mais informativa, o advogado. Então, não é uma consulta formal que ele vai ter ali. Então, ele vai ali, vai ter essa parte, ele vai dar toda a orientação legal. Ó, se a lei permite você fazer dessa maneira, permite fazer dessa maneira aqui é melhor. Então, ele orienta a pessoa lá. Agora, se o empresário, ele quer, eu quero uma consulta, enviar documento, eu quero contratar o serviço do profissional. Então, daí é feito fora da plataforma. Aí ele vai ligar para o escritório, aí vai conversar, as tratativas vão ser fora do escritório. A plataforma, o propósito da plataforma é justamente conectar esses profissionais, de dar mais apoio para o empresário. Se ele quiser falar sobre marcas e patentes ali, se ele quer conversar ali, ele vai conversar, vai ter a profissional especializada em marcas e patentes. Você quer ver uma coisa que eu fazia muito na parte de... Mas eu tinha os peritos na delegacia, na Polícia Civil, tinha os peritos ali. Mas muitas vezes o empresário ele precisa guardar uma prova, uma mensagem que ele recebeu, que pode ser usada como prova no futuro. Ele não sabe fazer aquela cadeia de provas para dar uma validação ali, para ser uma prova autêntica. Se ele não fizer na forma regular, não vale aquela prova ali. Então, ele tem que ter um perito ali, um perito judicial, que ele vai orientar, é dessa forma que você faz ali. Quer contratar, contrata. Tudo isso nós temos lá no Legal Office. Temos esses profissionais que nós vamos trazer aqui para vocês no dia a dia ali, uma vez por mês, nós vamos ter todos esses contatos ali, justamente para poder levar esse conhecimento, não só para os empresários que fazem parte da plataforma. Depois nós vamos conversar a respeito de como que ele pode fazer para fazer parte dessa plataforma. Mas é no sentido de fomentar mesmo, facilitar as dificuldades que nós tivemos muito no passado, né? Fazer com o pessoal aqui. E essa solidão do empresário, como que você lidava com isso quando você estava há algum tempo atrás? Hoje em dia você dá o suporte para esse pessoal, mas antes você não tinha o suporte, né? Hoje eu venho usufruindo da Vistage nesse sentido, né? Quando fala solidão no contexto mais amplo. Isso, fala um pouco da Vistage. É bacana. Bem interessante. A gente, eu faço parte de um grupo e estou criando um grupo em Curitiba, tá? Porque exatamente quando eu na mercado da empresa eu percebi o seguinte: existem muitos empresários desesperados porque não tem para quem pedir socorro.
No sentido de, pô, o que eu faço? No sentido de pares, tá? Ele quer conversar com alguém do nível dele, nível né? dele, nível um CEO que já passou por isso e tal. E a Vistage, ela traz exatamente isso. É um grupo de até 16 pessoas que são empresários do mesmo nível, que a gente senta na mesa. Existe todo um processo, tá? Mas só para resumir, né? Que a gente tem uma reunião uma vez por mês. Cada mês, um de nós somos anfitrião. É o anfitrião, e a gente traz um case, até 3 cases para a mesa, para que os CEOs do grupo, eles agem como conselheiros. O que é legal nesse processo? Eu, como um conselheiro CEO com relação ao marido do CEO também, eu não tenho nada que me impeça de falar uma verdade. Diferente. Não é como, às vezes, até um consultor, né? Quer dizer, o consultor ele tem viés, conselheiro ele tem viés. Ele tá pagando ali, né? Tá pagando. Então, às vezes, ele não vai ser tão sincero, porque, putz, cara... Né? Agora, cara, eu sou um CEO, a gente tá com um problema, eu vou dizer, Marildo. São aquelas coisas que você fala pra mim, né? Às vezes, assim, Marildo, você tá fazendo merda, não é assim. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, isso daí, com relação a esse tipo de solidão, a gente trouxe a Vistage, trouxe pra minha vida, e trouxe pra minha empresa, e trouxe também pro mercado da empresa, porque quando eu identifico, ou esse cliente fica no meu grupo, ou eu direciono para um grupo diferenciado. Até porque no grupo não pode ter o sócio junto, não pode parente, ter, não pode ser não pode nada fornecedor, junto, né? cliente, porque assim, o cara ele tem que estar num ambiente mais seguro possível para ele poder se abrir. Você entendeu? E o que me chamou a atenção na Leal foi a outra parte que assim, pô, tem uma série de necessidades jurídicas, por exemplo, entendeu? Aí eu tenho que ficar procurando no Google, perguntando quem conhece, pô, ali já facilita para mim. Né, eu já consigo colocar. Assim como se as pessoas quiserem, ó, como eu sou o seu cliente também lá, né? Pô, quero saber como precifica, se eu tô preparado para um valuation, para vender minha empresa. Agora tem a mercado de empresa lá, na minha pessoa, para consultar dentro da Leal, entre em contato comigo, agenda para a gente conversar sobre o negócio. Né? Eu acredito que é o mesmo processo para todos os... mesmo processo. Todos os especialistas que estão lá. Então achei bacana. Eu acho que daí, no nosso caso, a gente fechou o elo que faltava. Então hoje eu tenho uma Vistage que me ajuda nos dois sentidos. Eu como empresário, meus clientes que têm essa necessidade de sair dessa solidão e conversar com pares, né, para se desenvolver. E hoje eu tenho a Leal ali para que possa me dar visibilidade no mercado, né, com relação aos nossos serviços, mas também ajudar o empresariado que precisa às vezes só fazer uma consulta, tirar uma dúvida, né? E a gente está lá à disposição. E você sabe que dentro da nossa plataforma, nós estamos em torno de 22 profissionais ali no Leal Office. Dentro ali está havendo essa conexão entre profissionais. Um de uma área teve um problema, a parte trabalhista, daí me ligou e falou assim... Tem trabalhista no grupo? Falei, tem, tá ali, vai lá, já pode conversar. Já deu essa conexão. Você tem que ficar esperto que nós podemos ser seus clientes também. Seus clientes. Além de especialistas, nós podemos ser seus clientes. Então é tudo isso. É importante, a pessoa quer saber sobre consultoria e como que é o funcionamento dessa plataforma. Vamos supor se eu tenho uma dúvida sobre uma coisa que... um dado que não é tão divulgado assim, são duas profissões. Uma é a parte da segurança cibernética ali. Nós temos esse profissional. Você está preocupado com a segurança de dados da sua empresa ali, dos dados dos seus clientes, dos dados do seu segredo profissional, tudo que você tem ali, isso aí é muito importante, esses dados aí. Se eles forem vazados, então tem todo um prejuízo aí para o empresário. E muitas vezes ele não sabe quem que ele vai procurar, né? Quem que ele vai conversar disso aí? Nós já estamos na nossa plataforma, ele é especialista, então tem os níveis de segurança que você queira. Se você quer um tipo de segurança, quando alguém invadir para pesquisar alguma coisa sua, só simplesmente fazer isso, ele vai detectar. Ele instala aqueles agentes, né, agora eu tô começando a ter um leque de informações. É outro mundo, né? É outro mundo. Até o mundo de startup, que eu estou frequentando muito agora. Por isso que fala que o cérebro nosso ele é maleável, né? Então ele é elástico. Você tem que... É músculo, né? É uma musculatura. E quanto mais você vai aprendendo, você vai procurando, você vai aprendendo muitas coisas ali. Só fazendo um parênteses, eu fui numa startup, uma reunião ali...
tinha palavra que eles falavam lá que eu tinha que ficar procurando, saber, roadmap, aquelas coisas ali. Então, o meu squad ali, que é o meu time, então, algumas coisas que a gente não entende ali. E o empresário, se eu tenho essa dificuldade, a maioria dos empresários vão ter também isso aí. Mas ali é onde ele pode chegar, ele vai poder conversar com essa parte de segurança cibernética. Outra parte também, se ele tem um produto ali, ele quer ter um produto, esse produto eventualmente ele pode vender pela internet, um e-commerce, e ele não se dá conta, ele não sabe como é que ele pode fazer. Vai ter lá o especialista em e-commerce, você vai conversar lá com o André Ostovski, acho que é um sobrenome diferente. Então ele vai falar, ó, é assim, assim, assim. Agora, se você quiser contratar, aí é feito fora da plataforma. A parte também, às vezes o empresário ele tem, até eu gostaria de falar sobre isso, que você falasse um pouquinho sobre a pessoa que quer terceirizar a parte, por exemplo, financeira, a figura do BPO financeiro. Não era muito comum, né? Essa figura do BPO financeiro. Agora que está começando a surgir esse profissional, que muita gente não sabe nem o que é. O que você falaria sobre... Fala um pouco o que é a figura do BPO financeiro ali. Depende depende do como que está construído o BPO, né? Eu acho que o BPO ele tem vários pacotes ali, né? Quanto mais completo você contratar, melhor, né? Ele era um conceito muito focado em grandes empresas, que hoje você tem BPO para pequena, para média, até microempresa, entendeu? Então hoje a oportunidade de você organizar, hoje não tem justificativa para nenhum empresário não ter as suas finanças organizadas, né? Então, voltando no planejamento de negócio, plano de negócio, você vai abrir a empresa, se organize para ter um BPO, ou pelo menos ter uma organização financeira, senão você não vai ter crédito, entendeu? Você não vai ter ninguém que te avalie, né? Então, vai dificultar um pouco a vida do empreendedor. E o BPO, ele veio numa hora muito boa. Principalmente nesse conceito para pequena e média empresa. Né? É interessante. Eu conversei, a Catrina, que está no nosso... ela tem uma firmeza para falar as coisas, então ela é uma excelente profissional ali. Você acha que o profissional ele tem que ser ousado a ponto ter aquele livro lá que a gente lê, você já... Nós temos um clube de livros, sempre a gente fica trocando ideias, mais uns amigos, a gente lê alguns livros, depois a gente discute. Do 48 Leis do Poder, que ele fala lá que a respeito da ousadia, né? Aquele cara do México que chegou lá, queimou não, ele desmanchou o barco e falou assim, ó, ou a gente vence a guerra, ou a gente morre. Você acha que chega a esse ponto ou não? A ousadia do... Eu acho que o empreendedor, ele já, por natureza, ele é ousado, né, cara? Não tem... depende do nível de ousadia ali, não pode ser uma ousadia de você ir para a morte sabendo que vai morrer, né? Mas a ousadia, ela faz parte do dia a dia do empreendedor. Faz com certeza. Sem ousadia, cara, o negócio nenhum vai para frente. Porque não arrisca, não tenta, para no primeiro obstáculo, né? Ele não consegue superar, né? Superar ali. Tem um livro que fala que às vezes a pessoa se surpreende, chega na derrota ou fracasso, fala, é o meu fim, né? Mas não, até que tem um livro que fala assim, o fracasso ou a derrota, sempre por trás de um fracasso ou uma derrota, tem sempre a semente de um sucesso proporcional, equivalente, né? Exatamente. Então, só você pegar a história de como a gente voltando a falar bem rapidamente aqui, é só você pegar a história de qualquer empreendedor de sucesso. Você pode pegar ali inúmeras empresas que ele já fechou, inúmeras derrotas que ele já teve. Toyota, Ford. Não precisamos ir ter muito longe, assim, entendeu? Por quê? Ousadia. Se não fosse usada, ele fechava e ia para o CLT, ia, sei lá, dependendo da idade, ia se aposentar, né? E não, tem o Buffett, né? Começou com quantos anos? O dono da KFC com 50 e cacetadas, 60, acho que até mais. Ele tinha, acho que 62, 65, então, ele ficou milionário, né? Ousadia, ele podia muito bem ficar aposentado, pronto, e acabou, né? E a história dele é interessante, né? Que ele tinha era um restaurante à beira de
de um posto, né, de combustível na beira da estrada. E a estrada tinha muito movimento ali, então ele deitava e rolava. Só que daí tiraram aquela estrada dali, fechou a estrada, acabou. E ele falou, vou morrer, vou fazer? Ousadia. Não, ousadia. Foi lá, ficou lá. Ele ofereceu, foi em inúmeros locais que ele foi apresentar a fórmula do frango frito, né, dele ali, e ninguém queria, estava ali a oportunidade, né, que eu estava falando. Ele mostrava a oportunidade para as pessoas e ninguém conseguia. O próprio McDonald's também. McDonald's. Várias histórias. No Brasil tem várias. Então, a ousadia, no meu conceito, na minha percepção, faz parte do DNA, entendeu? Do empreendedor. É muito importante. Agora, você é empresário, se você quer participar do Leal Office 360, como que você pode? Você acessa a nossa plataforma, ali você vai fazer o seu cadastro e você vai definir qual plano que você prefere. Tem o plano básico, que seria um encontro por mês com o profissional. Você agenda, o profissional ele já deixa uma agenda previamente acertada, disponível. Ele entra na plataforma, o empresário, ele agenda. No dia que ele for fazer o encontro, ele vai lá, entra novamente na plataforma. Através da própria plataforma, ele já faz uma videoconferência. Ali ele tem esse encontro, ele vai tirar as dúvidas dele ali, vai ser orientado da melhor maneira possível ali, como um especialista ali. Se ele quiser um plano básico, que é esse plano básico é R$ 59,90. O plano premium vai ser R$ 99,90. Ele tem direito a 5 encontros com os profissionais. Olha, pessoal, com todas essas dicas, todos esses profissionais que nós temos aqui, é o preço de uma pizza por mês ali que ele vai ter aquele encontro com pessoas especialistas mesmo ali, que vai tirar uma dúvida, que muitas vezes que é a bala de prata ali da sua empresa ali, aquela conversa que você precisava ali, você vai ter essa oportunidade. E o plano Platinum, que é o plano que é de 10 encontros, onde ele vai ter esses 10 encontros, sempre com profissionais distintos. Esse é a nossa plataforma ali. A gente está iniciando e foi um encontro bem legal que surgiu de uma conversa entre mim e o Paulo, que nos conhecemos através de network. Então, network, quando eu falo network é muito importante, muito importante. Aqui, falando aqui esses dois grupos que nós frequentamos ali, o Aliança e o Empreenda Mais, da Karine e o do Shindy. Então, são pessoas ali que estão lá para realmente fazer conexão, de aproveitar, onde eu comecei a pincelar alguns profissionais ali que poderiam dar um valor para nós ali na plataforma, ali, de ter toda essa importância que a gente vai dar para o empresário. Isso é muito importante para nós. E o que você acha? Eu queria essa opinião sua. Nós não conversamos aí numa coisa formal de eu perguntar o que você acha realmente dessa plataforma do Leal Office. Eu queria ouvir do consultor ali. Eu sei que você vai falar com toda parcialidade, né? Porque você tem culpa nisso, né? Não dá para meter pau, não. Tô brincando. Mas o que você fala, já finalizando um pouco aqui o nosso tempo? Como eu te falei, apesar da ideia, a ideia é a gente ter construído juntos, né? A plataforma ela vem com um diferencial muito grande, exatamente de você ter no único lugar ali vários profissionais para um momento estratégico, às vezes, né? Você precisar fazer uma consulta, tirar uma dúvida e você ter uma plataforma para você fazer isso é muito importante. Então, eu acho que foi uma baita ideia. Eu acho que vai ajudar muitos profissionais aí, sim. Obrigado, Paulo. Foi um prazer enorme de iniciar esse encontro que nós teremos aqui mensalmente. É muito importante. E você, empresário, se fez sentido para ti aí dessas
conversa, esse bate-papo que nós tivemos aqui, às vezes você pode ter amigos que possam estar passando com o mesmo problema, a mesma oportunidade que você teve de chegar essa informação, esse vídeo até você. Compartilhe esse vídeo aí, compartilhe nós vamos ter muitos outros encontros, vamos ter nas redes sociais ali, acessa ali, lealoffice360.com.br. Vai ser um prazer atender você. Qualquer dúvida, envie para nós. Nós estamos iniciando com profissionais, vocês podem ter profissionais muito capacitados. Eles vão dar todo o respaldo para vocês. E que, se Deus quiser, nós vamos melhorar muito a vida o empresário e também dos colaboradores, né? Porque é uma escadinha, né? Aquilo ali vai atingindo todo mundo, é um efeito dominó. Nós vamos melhorar esse Brasil aí. Obrigado, hein?